Deus te ama tanto que Deus te conduziu você a este santo lugar. Deus é bom. Certa vez alguém perguntou para o mestre que o mestre era bom. Ele disse: há um Deus bom. Deus é bom. E é por isso que nessa manhã nós estamos reunidos entre irmão e irmã para louvar a Deus, porque Deus é bom. Porque Deus se preocupa com você, comigo. Deus se preocupa com a sua família. Deus se preocupa com todas as pessoas, independente de quem for, classe e raça, dependente de justo ou injusto. Deus ama a tudo. Deus dá a bênção a todos. Não é só você, porque você não comete crime, não rouba, não faz nada, que você é abençoado. Mas Deus abençoa também aqueles que estão presos, os políticos. Deus abençoa os traficantes. Deus abençoa todo, porque Deus dá o sol, a chuva para todos. E Deus ama tudo. Inclina sua vossa cabeça, vamos orar. Jesus, Tu és um Deus muito bom, porque o Senhor ama tanto, mas ama tanto a nós, Senhor Deus, porque antes de nós vieste a este mundo, Tu deu a vida por nós. Senhor Jesus, aqui estão as Tuas ovelhinhas, Senhor Deus. Crê em Ti aí, Senhor Deus, até o fim da vida, porque Tu deste a vida para nos salvar. E o Senhor é muito bom, porque o Senhor nos dá o sol, nos dá a chuva, nos dá o alimento, nos dá a água, nos dá tudo aquilo que nós merecemos, aquilo que nós precisamos, Senhor Deus. Agora, nessa manhã, Senhor, ao abrir a Tua palavra, que a Tua palavra, Senhor, abre também a nossa mente, que tira todo o egoísmo, que tira todo o eu de nós, Senhor, que a Tua palavra tome conta do nosso coração, e nós possamos ser uma lâmpada perante esse mundo também, Senhor, através de Ti. Senhor Jesus, há tantas pessoas na escuridão, Senhor, não tem conhecimento da Tua palavra, mas que Teu Santo Espírito possa nos conduzir a essas pessoas, abrindo portas e levando as pessoas aos pés de Cristo. Tudo isso pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, aqui está uma Bíblia. Essa Bíblia aqui, eu nem me lembro mais quantas vezes já li essa Bíblia. Eu comecei a minha vida espiritual com essa Bíblia. Essa Bíblia, olha, coitada, está tão danada, tanto carregar debaixo do braço, quando começava a ir para a central, né? A vez suava, não queria que ninguém soubesse que eu era cristão, né? Um dia, mas chegou um momento que já andava com ela, era assim, ó. Meu irmão, os anjos te conhecem. Deus te conhece antes de você ser formado no ventre. A Bíblia diz que o olho de Deus está por toda a terra. E Deus anseia a ver nós, né, com o coração transformado, amando uns aos outros. Eu levei mais de mês, né, estudando. Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu tenho pregado há mais de 10 anos, né? E é um assunto meio polêmico, mas, irmão, quero que vocês entenda que diante da nossa vida, do nosso ponto de vista, a gente é egoísta, a gente pensa só na gente, a gente quer o bem só para a gente, quer o bem só para o irmão, para a irmã, para o filho, para o pai, para a mãe, né? A gente só olha para a família, mas não olha para aqueles que estão em trevas, necessitados, aqueles que estão desamparados da sociedade, está separado. O tema é chorando pelo abandonado.
Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Lamentação, para nós dar início. Lamentação, capítulo 1, verso 16. Eu vou ler a minha Bíblia antiga. E eu tinha preparado tudo cedo, levantei cedo, dei uma lida, peguei, preparei tudo. E quando eu cheguei aqui na igreja, estava aí, eu abri a maleta, cadê o sermão? Tinha ficado em casa. Eu falei, pô, mas parece que tem alguma coisa. Voltei, falei, não, é ele mesmo. Vamos, Lamentação. Todos encontraram aí? Capítulo 1. O verso 16, veja o que acontece quando, e disse assim, por estas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em água, porque se afastou de mim, de minha alma, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar a minha alma. Os meus olhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Irmão, quantas famílias estão desamparadas? Quantas mães, quantos pais não choram, porque os filhos estão abandonados, estão espalhados. Quantas famílias, quantos pais, quantas mães nesse momento não estão chorando? Por quê? Por que será? O profeta Jeremias que está dizendo. E vamos trazer para nós hoje, Quantas famílias? Às vezes, quando nós depara com mãe, desesperada, chorando, pelo filho, pela filha, por alguém. Você já encontrou alguém? Alguém já chegou perto de você, já falou sobre a família e já começou a chorar? Eu também já deparei com isso. E a gente fica numa situação tão assim, que a gente não sabe o que faz. A gente tem vontade de ajudar, mas o único meio. Hoje em dia, existem muitas famílias destruídas porque não aceitam o caminho do Senhor Deus. E por esta razão, muitos choram, mas a grande importância é que a palavra do Senhor não está abafada. Como pensar o povo que crucificaram o Senhor Jesus? Aqueles que mataram Jesus acreditaram que tinham vencido. Tudo terminou como havia planejado. Até os amigos de Jesus acreditavam que nada mais havia a fazer. Mas no amanhecer do primeiro dia, Jesus voltou à vida, saiu do sepulcro por seu próprio poder e era uma semente com uma carga de amor tão grande e poderosa que rebentou debaixo da terra e brotou nova vida. Quando, meu irmão, quando, meus queridos irmãos, nós se encontramos nessa situação, achando que tudo está perdido, mas nós buscamos o Criador. E entregando a vida na mão do Senhor Jesus e pedindo para que o Espírito Santo restaure a nossa vida, você começa a brotar. Hoje a vida de tantas pessoas tirada pela violência ou humilhada pela injustiça é como essa semente que foi Jesus. Reflita comigo em Marcos 15, 12 e 15. Vamos lá em Marcos capítulo
15, o verso 12 até o 15. E disse, todos encontrou, né? E disse, e Pilato respondeu-lhe, lhes disse, outra vez, que quereis, pois que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? Estou lendo na tradução, a revista corrigida, né? Ela tem atualizada, mas estou lendo. E eles tornaram a clamar, crucifica-o. Mas Pilato lhe disse, mas que mal fez. E eles cada vez clamavam, crucifica-o. Então Pilato, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, açoitando Jesus, o entregou para que fosse crucificado. Pilato perguntou de novo, o que farei então com Jesus, que vocês chamam de rei dos judeus? Mas eles gritavam de novo, crucifica-o. Pilato perguntou, mas que mal fez ele? Eles, porém, gritavam com mais força, crucifica-o. Pilato queria agradar a multidão, soltou Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Jesus era inocente. Era ou não era? Jesus era inocente. Mas isto faz a menor diferença para aquele tribunal injusto? Isso fez a diferença? Não. Jesus era inocente. Mas isso não fez a menor diferença para aquele tribunal injusto. Ele foi condenado porque incomodava o quê? Os grandes daqueles tempos. É por isso. É por isso. Hoje, nós trazendo para nós, hoje, veja bem, meus irmãos, esse sermão é pregado já há mais de 10 anos, né? Aqueles tempos lá estava surgindo muita coisa. E hoje também, nós vemos, hoje no Brasil, muitas pessoas são injustamente condenadas à morte. Pois aqui não existe pena de morte, mas justiceiro e maus policiais matam pessoas sem julgamento, sem processo, sem qualquer prova que sejam culpadas, só porque são pobres e moram em vilas nas periferias da cidade. Isso, é isso, é isso. Quantas mães não choram, né? Quantos não choram? Hoje tem muitos gritando a favor da pena de morte, como aqueles que gritavam, crucificam. A sociedade condena tantas pessoas à morte. Milhões são abortados, outros milhões morrem ainda criança, de fome, de subnutrição, de diarreia. Meninos e meninas de rua são assassinados. Jovens morrem nos milhares na guerra do tráfico. Outros milhares morrem por imprudência no trânsito. Centenas de doentes e idosos morrem sem atendimento e assistência. Você viu como que é? Se nós olharmos para o nosso mundo, e às vezes, meus queridos, é fácil gostar de quem está na igreja, gostar da família, gostar daqueles que trabalham duro, daqueles que não faz mal a você. É fácil, mas é difícil. É você gostar, amar alguém que te prejudicou, que tirou a vida de alguém, que sabe. Quando você olha para uma direção, você vê diferente. Quando você olha para cá, não é isso. Vocês lembram, não sei quem aqui lembra, daquela mulher que foi na cadeia, perdoar, se não me engano, ela deve ser irmã do pastor Bulhão, que foi na cadeia visitar lá o camarada que matou o marido dela, por engano.
tantas coisas. Jesus carregou a cruz nas costas e saía para um lugar chamado Lugar da Caveira, que em hebraico se diz Gogotá. Está lá em João 19:17. Os presos e as presas no Brasil carregam suas cruzes pelos atos que praticaram. Foram condenados à falta de liberdade. Porém, a essa pena merecida se acrescenta uma porção de outras injustiças, pois ninguém pode ser condenado a viver sem higiene, a contrair tuberculose, AIDS ou outras doenças, a ser usado sexualmente, a não receber reeducação para poder voltar a ser uma pessoa útil à sociedade. A gente vê, né, como é o mundo, como é, né? Existe pessoa, e até cristão, que pensam que preso não deve ter direito nenhum a estas pessoas. Olha, preste bem atenção, ó. Existe pessoas, e até cristão, que pensam que preso não deve ter direito nenhum. Essas pessoas não estão lembradas daquele ensinamento. É preciso detestar o pecado, mas não abandonar o quê? O pecador. Deus nos pergunta: acaso tenho prazer na morte do ímpio? Não desejo antes que ele se converta e viva? Deus detesta o ladrão, o assassino? Não, Deus detesta os seus atos, o seu pecado, mas Deus o ama. Deus o ama. Deus o ama. E como é fácil, né? A irmã estava falando, né, um fato, né, até me moveu, né, da irmã dela. Agora, o amor, né, se ela fosse colocar na cabeça que ela ia apedrejar também, ia devolver. Certa vez, eu estava numa casa, e o marido dessa mulher, ele já faleceu, ele era um psiquiatra do Saião, do sanatório. E eu estava ali trabalhando, eu e o meu sobrinho. E eu escutei essa mulher, aquele griteiro dentro daquela casa. Aquele griteiro, ai não me bata, não me bata. Era mãe e filha brigando. Uma mocinha nova, de 16 anos, ela quebrou o cabo de vassoura na mãe. A mãe dela já, uma senhora, cabelo branco, né? E eu fiquei tão preocupado ali que eu não podia invadir. Mas o que eu fiz? Eu levei meu pensamento a Deus e comecei a pensar, pedindo a Deus. Aí depois, quando nós saímos, ela veio abrir o portão e eu olhei no rosto daquela senhora, a água correndo. E ela olhou assim para mim e para os meus sobrinhos e falou assim: olha, eu não dei a chave para vocês, porque eu não quero que ela vá embora. Senão, se abrir que ela vai embora. Ao amor, mesmo apanhou da filha, mas ela não queria que a filha fosse embora. E aí o meu sobrinho falou: pô, essa mulher é tonta, dá uma cambaçada de pau nela. Né? Você viu como que é? Ele não é cristão. E eu já pensei outro lado. E ele já tinha que dar o troco. É pedra com pedra. E aquela senhora, eu vi o amor daquela mãe. Como é difícil. Meu Deus, já era, o mundo não existia. Né? Então, está lá em Ezequiel 18:23, né, que diz que Deus dizendo que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Né? Precisamos pedir para Jesus: liberta-nos da sede de vingança, pois vingança não é justiça. Precisamos, meus queridos irmãos. Às vezes, eu sei que às vezes você olha para esse mundo, você vê tanta injustiça, você vê tantas coisas, e é por isso que tem uma passagem na Bíblia que é bom nós lembrar. Está lá em
Isaías capítulo 16, deve ser 15 por aí, eu não me lembro, que diz, ó, que nós devemos tampar o ouvido para não ouvir as coisas ruins, sangue, porque através das que você começa a focalizar, ver as coisas que não prestam, coisas ruins, aquilo vai na sua mente e te contamina. Te contamina. Jesus nos diz que para sermos filho do Pai que está no céu, precisamos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Mateus 5,44. Jesus disse, para sermos filho do Pai que está no céu, precisamos o quê? Amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Irmão, nós temos que orar pelo nosso inimigo. Se eu contar aqui duas classes de pessoa, eu acho que é poucos que oram, é poucos que lembram. Vou falar, duas classes de pessoa. São os marginalizados, são os presos, os assassinos. Esse a gente quase não lembra de orar. E os políticos, né? A gente vê tantas coisas erradas. Quem que lembra de orar para os políticos? Os corruptos, né? E nós temos que orar por eles também. Você viu como que é? Né? Às vezes nós oramos para as pessoas que nós conhecemos, né? Mas aquelas pessoas que às vezes que ferem nós, que machuca, né? Que fez tantas coisas erradas, nós esquecemos de orar. A Bíblia diz que nós temos que orar para essas pessoas. Diga ao Senhor, ainda eu coloquei aqui uma passagem aqui, diga ao Senhor, ensina-nos a amar os nossos inimigos e a perdoar aquele que nos faz mal. Está lá em Marcos 11, 24. Né? 11, 24. Nós temos que pedir a Deus, isso aí nós temos que pedir a Deus. Diga ao Senhor, ensina-nos a amar os nossos inimigos e a perdoar aquele que nos faz mal. Né? Às vezes, as pessoas, né? Nós quer bem até enquanto não atinge nós, não machuca nós, mas quando machuca, nós, né, já não ama. Você já viu aquela pessoa que diz assim, ó, eu perdoo, mas não quero ver. Né? Tem essa pessoa. Eu sempre tenho debatido com essa questão aí. A minha esposa mesmo, ela, sabe, eu não vi mais ela falar, mas ela disse, houve um entendimento de família, não, eu perdoo. E eu perdoo, mas eles lá e eu aqui, eu não quero ver. Então, um perdão de coração. Eu não esqueço. Eu sei que são um ponto difícil. Deus não falou que pega os nossos pecados, não joga no fundo do mar, nunca mais esquece? Nós também caímos quando não paramos para refletir sobre as condições de vida das pessoas que praticaram atos criminosos. Será que essas pessoas receberam educação? Como era seu ambiente familiar? Sua moradia? Será que receberam o alimento adequado quando eram crianças? Ou será que já cresceram revoltados por causa das necessidades e da falta de amor na infância? Né? Às vezes, eu acho até bonito, sabe? Aqui, né? A infância das crianças. As crianças crescem, né? Vai para o prézinho, vai para a escola, vai brincar, sabe? Sabe? Lá no meio do mato, não. Eu comecei com 6 anos de idade, o meu pré foi uma enxada que meu pai encavou e põe eu para trabalhar. Comecei a trabalhar com 6 anos. Nem por isso fiquei doente, nem por isso me matou, não. Né? Lá na roça, as infâncias começam, né, no cabo da enxada, no trabalho. E os pais educam. Né? E eu, às vezes, né, começo a reparar esse tema. É importante. Mas é importante que os primeiros professores dos filhos são os pais. Os pais são os professores dos filhos.
Nós julgamos com muita severidade os que já estão presos e que, na maioria, praticaram furto e roubo de pequenas e médias quantias. Mas não usamos, veja bem, mas não usamos o mesmo peso para exigir a punição dos crimes de corrupção que desviam grande soma de dinheiro público e dão causa nas mortes nas filas dos postos de saúde, a falta de escola, de emprego, etc., sem falar nos desmandos administrativos e na violência policial. Essa semana aqui, eu acho que toda aqui deve ter, né, pegado, né, na reportagem, né, os médicos, né, não é vergonha de falar, é a verdade, né? Você não pode inventar, mas a verdade tem que ser dita. Doa quem doer, né? Dos médicos que ia lá, só carimbava o cartão, né, embora. Enquanto muitos estavam lá na fila, na maca, no quarto, sentado, né, esperando misericórdia. Misericórdia. Alguém que veio para Jesus voltou com a mão banando ou gritando de dor porque ele não atendeu? Não. Jesus nunca deixou, né? Todos que chegaram, todos que procuraram Jesus, receberam uma carga de bênção. E saiu pulando de alegria. Será que os crimes praticados em nosso país são de responsabilidade só dos autores diretos? Ou existe uma parcela da culpa que cai sobre toda a sociedade? Sobretudo nós, que nós calamos frente às injustiças praticadas nessa terra? O relato bíblico conta que passava por ali. Abre a tua Bíblia lá em Marcos, né? Eu não marquei ninguém, mas está em Marcos. O relato bíblico conta que, eu não marquei aqui, mas depois nós vamos chegar lá. O relato bíblico conta que passava por ali um homem chamado Simão, Cireneu. Ele voltava do campo para a cidade. Então os soldados obrigaram Simão a carregar a cruz de Jesus. Os torturadores viram que Jesus não aguentava mais. Nesse passo não chegaria ao alto da montanha. Então obrigaram alguém a ajudar. Jesus humildemente aceitou a ajuda do Cireneu. Bom, Cireneu vinha vindo do campo. Veja bem, calma, aguenta. Cireneu vinha vindo do campo. Ele não sabia nem o que estava passando ali. Não sabia nem o que estava acontecendo. De repente, o soldado pegou, ele vem aqui, ó. Vai lá, pega a cruz lá. Ele não sabia nem o que estava acontecendo. E ele ajudou. Jesus recusou a ajuda? Não, né? Jesus não recusou a ajuda. E Jesus humildemente aceitou a ajuda do Cireneu. Nós não queremos ajudar bandido e criminoso, mas são muitas maneiras para se ajudar os encarcerados. A primeira dela é perdoar, né? A primeira dela é perdoar. Perdoar. E amar como Jesus nos amou. Pois Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecador. Está lá em Romanos, capítulo 5, verso 8. Nós ainda, Jesus morreu por você, você nem no mundo estava. E você ainda continua, nós continuamos, nós somos pecador, né?
Olha que amor tão grande, né? Tem um hino que fala: que amor é este, né? Que amor é este. Que Deus amou tanto, amou tanto. Aquele 2 ladrão que estava na cruz. Um aceitou, o outro não. Mas se tivesse aceitado, também estava salvo. Não importasse, não importa o tanto que ele fez. Vocês estão lembrados do Cabo Bruno? Eu ouvi uma entrevista, ele matou mais de 100 pessoas. O Pedrinho Matador, também, vi a entrevista dele, ele matou também mais de 100. Depois, o último crime que ele cometeu foi, matou o pai dele na cadeia, em Taubaté. E Deus não ama, Deus o ama. Deus detesta o seu proceder, os seus pecados. Mas, a partir do momento que ele se arrepender, colocar a sua vida na mão de Jesus, é claro, Jesus o ama. Né? Orar por eles também é muito necessário. Porém, visitar o preso é um passaporte para o reino. Às vezes nós não queremos ir na cadeia. Às vezes nós não queremos ir no hospital. Eu me lembro do nosso irmão Celso, né? Ele tinha um grupo de visitantes. E ele, né? Muitas vezes eu fui com ele, só na cadeia. Não, eu tenho fobia de cadeia. Já passei por isso, né? Eu sei quanto que é. E ele ia, visitava. E quando eu estava na cadeia, eu recebi o evangelho também lá. Muitos iam, formava, cantava, não tinha um grupo, não importa, né? Mas era um momento de distraição, a gente esquecia. A mente voltava para... Estava ali. Muitas vezes a madre ia pastor, ia outro, né? E a gente dava um começo. Ali dava um começo. Ou o Espírito Santo não entra lá? Entra. Teve pessoa que já se converteu ali dentro. Satanás entra ali dentro e faz mó outro pé. Eu me lembro que o irmão falou para mim assim: olha, eu cheguei no banheiro, tinha um cara sentado lá, e o cara sumiu. E ele falou, olha, e era o finado Gilberto Sutero. Quem não conheceu ele? Satanás entra na cadeia, faz coisa. Então, mas é por isso que a gente tem que orar pelo aquele pessoal que está ali dentro. Quantas pessoas são filhos do Pai também? São filhos do Pai, e o Pai ama. Por que Jesus mandou orar por eles? Por que Deus mandou nós orar por eles? O irmão falou uma passagem aqui na escola sabatina. Vamos orar, porque eles estão nesse mundo. Você também está nesse mundo. Jesus falou que nós, né, vamos colocar nós, né, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Porque você está lutando para entrar numa terra prometida, numa eternidade. Eles estão aqui no mundo. Talvez, meus queridos, eles nunca vão mais e vão sofrer na outra eternamente. Não vai aproveitar. Então vamos orar pelos presos, pelos políticos. Né? É importante. Orar pelos os que estão perdidos, pelos nossos inimigos. Porque eles só têm esse mundo aqui. Se eles não se converter, não. Então a passagem aqui. Hoje, na sociedade brasileira, são milhões as pessoas que não têm o mínimo necessário para viver como ser humano. Gente que cata comida no lixo,
que vive sem nenhuma condição de higiene, que mora nas ruas, ou quando muito, embaixo de uma ponte ou de um viaduto. Foi um amigo da gente em casa lá, ele tem um estacionamento. E a gente estava conversando, né? Eu e a Adete, né, estava fazendo um trabalho missionário. Né? Nós fazíamos o trabalho missionário. E até hoje, né, ela faz, né, trabalho missionário. Né? A gente vai, busca, né, roupa, e a gente, é um trabalho da sorte. E aí ele estava sentado assim, e a gente começou a falar do Evangelho. Eu comecei a falar do Evangelho para ele. E ele falou para mim assim: olha, Arthur, eu morei lá em São Paulo. E naquela época, fria, um gelo. E eu parei debaixo de um viaduto. E tinha um mendigo lá que estava tremendo, descalço. E esse rapaz, o pé dele dá 44. E ele falou que então, ele olhou para o mendigo assim, o mendigo descalço. Ele falou: meu sapato eu ia dar para você, mas ele é grande. Ele não tem problema, não tem importância, não tem importância. E cabia 2 pés, enfiou o pé lá dentro. Ele queria se agasalhar. E não importa. Não importasse o tamanho. É isso, meus irmãos. Não importa o tamanho do problema. Não importa o tamanho da montanha. Importa que você caminhe. Você vá. Que você não olhe pelo o que ele fez. Mas olhe porque ele é filho do Pai. Ele é um irmão seu desviado. Ele é um irmão meu desviado. Se ele não aceitar, não tem problema, mas ore por ele. Gente que cata comida no lixo, que vive sem nenhuma condição de higiene, que mora nas ruas, ou quando muito, de uma ponte ou debaixo de um viaduto. Nós ficamos sabendo que nesse frio, né, que teve nesses dias, né, muitos moradores de rua se pereceram, outros morreram. Né? Nós vivemos num país que tem tantos recursos. Mas cabe a você e a mim ajudar, confortar essas pessoas. E eu até marquei aqui: as 2 classes de pessoas que os cristãos esquecem de orar são elas, os políticos e os presos marginalizados. Você pode ajudar, você pode orar pelos que estão presos, pelos políticos, para que Deus abra a mente, para que o Espírito Santo trabalhe no coração deles, né? Pelo seu vizinho. Eu tenho vizinho que mexe com droga, né? Tá nem aí. Eu peço: Senhor Deus, toque no coração deles. Que teu Santo Espírito possa abrir o olho deles para que eles vejam as tuas maravilhas. Imagina se Eliseu, né, se não ora a Deus, né, quando o povo estava tudo com medo. Abra o olho desse povo para que eles vejam. E o que eles viram? Cavalo de fogo, todo lado. Você, através de buscar o Espírito Santo, de interceder, de orar. Às vezes nós falamos tanto do Pai, falamos tanto do Filho, e não falamos do Espírito Santo. E o Espírito Santo almeja ouvir a sua voz. Sabe quando você está dirigindo, quando você está trabalhando, quando você está caminhando? Fala, conversa com o teu anjo. Você tem um anjo do lado. E eu tinha esse costume, eu parei. Né? E a gente entra as ideias boas na mente da gente. E Deus começa a iluminar sua mente. Quantos aqui, né, não tem família, né? Com filho, com irmão, com alguém na família, com um parente, desviado para os caminhos errados. Droga. Eu falei quinta-feira, né, falei do Mário, meu sobrinho, meu primo, né? É duro para mim, sabe? Eu até ontem estive falando com a mulher, é duro.
eu como cristão, olhar para aquela criatura, órfã de pai, mãe, irmã abandonou, irmão abandonou, minha família não quer, ninguém quer, é como um objeto. Mas se eu não estender a mão por ele, ele vai perecer, os estranhos vão tomar conta dele, e amanhã, quando eu chegar perante o tribunal de Cristo, sabe que Jesus vai passar a mão na minha cabeça? Ah, não, você não podia fazer nada, tudo bem. Não, é assim. Eu sei que é difícil para mim, mas não é impossível quando eu busco a Deus, né? E eu continuo buscando a Deus. Graças a Deus, né? Levaram ele, tá, não sei nem onde ele está, mas a semana que vem a gente vai entrar em contato para saber como está, e eu vou arrumar um lugar para ele, né? E Deus vai abençoar que a gente vai, né, conseguir fazer essa criatura viver seu momento aqui na terra de paz, né? Eu já falei do amor de Deus para ele, já falei de Jesus para ele. Se ele aceitar, glória a Deus. Se não aceitar, né, Deus sabe muito bem. É a mesma coisa que você pode fazer para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu parente, para a sua família, alguém. Dá seu testemunho. Vem você, procura se salvar, porque se você procurar salvar o outro e você se perder, não tem. Não. Que Deus possa abençoar essa igreja, fortalecer. E nós vamos ouvir uma mensagem com a nossa irmã, porque Jesus morreu por você e por todos nós. Jesus morreu para aqueles que estão na cadeia. Imaginem quanta dor Jesus passou. Imaginem o seu rosto, seu olhar. Vejam os cravos em suas mãos e em seus pés. Rejeitado ele foi, castigado ele foi. Ele era o rei, coroado foi, mas a coroa era de espinhos. Foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor, sou tão pobre, miserável, pecador. No Calvário meu Jesus se entregou,
o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, sobre si levou toda a culpa e dor. Por suas feridas ele nos salvou. Foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Sacrifício se fez, quem se tornou morrer em nosso lugar. Foi por amor, foi por amor, foi por você. Foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você que ele o preço pagou. Por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor, mesmo assim Jesus me aceita com amor. Amém. Eu fui em Tirapina visitar o meu irmão à época, e eu encontrei um rapaz lá e comecei a conversar com ele. E esse rapaz já fazia muitos anos que estava ali, por assassinato. E ele tinha feito um pacto com Satanás. Ele falou para mim, ele tinha cortado o braço, tirado o sangue, tinha feito um pacto. E diz que Satanás lançou ele muito longe. Ele acordou, ele estava no meio do mato. Mas diante toda aquela conversa, no final, ele olhou para mim e disse: Ayrton, ore por mim. Ore por mim. Então, veja bem. Mesmo as pessoas nos braços do inimigo estão gritando socorro. Ore por mim. Me tire da angústia, porque o inimigo é cruel. Certa vez, quando Davi errou na contagem, e o profeta veio ali e falou para ele, a palavra de Deus: agora você escolhe, ou cair na mão dos homens ou cair na mão de Deus. Ele disse: não na mão dos homens não, porque os homens não têm misericórdia, prefiro cair na mão de Deus, porque Deus é misericordioso. Vamos se levantar. Querido e amado Jesus, Tu és muito bom, Senhor Deus. Tu tens dado a vida por todo nós, Senhor Deus. O Senhor não mediu esforço. O Senhor não olhou para um nem para outro, mas o Senhor amou todos iguais. O Senhor não faz acepção de pessoa. Senhor Jesus, aqui estamos uma família, Senhor. Nós te honramos, não porque o Senhor deu a vida por nós,
mas porque o Senhor é merecedor de todo louvor, de toda adoração e de toda glória. Porque Tu é o Deus, o Criador do céu e da terra. Senhor Deus, mesmo, Senhor, nós caído em pecado, caindo, o Senhor nos ama a mesma coisa. Senhor Jesus, quero fazer um pedido especial, Senhor Deus. Abra o olho, Senhor, dos presos, dos encarcerados, Senhor, das desencarceradas, dos políticos. Santo Deus, envia o Teu Santo Espírito para que toque no coração dessas pessoas, Senhor Deus. E também no nosso coração, Senhor. Que nós possamos não guardar mágoa, não ter rancor, não ter raiva, não ter ódio. Mas sim, Senhor, lembrá-lo, Senhor, e orá-lo por ele, Senhor Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, Tu é um Deus de amor, Tu é um Deus de misericórdia. Sabemos, Senhor, que um dia tudo vai ter fim, mas queremos estar, Senhor, ao Teu lado. Amém. Queremos viver na eternidade, Senhor, contigo para sempre. Senhor Deus, olhando para este mundo, Senhor, para aqueles que não Te aceitam, Senhor Deus. Ó Deus, ajude, dê paz, para que eles possam ter uma vida de paz nesse mundo. Nem que eles não entrarem na eternidade, mas que eles tenham proveito nessa terra, Senhor Deus. Para nós, Senhor, que rogamos a Ti, não tem muito o que fazer aqui, Senhor Deus, porque tudo que está aqui nessa terra é passageiro, mas a Tua palavra, Senhor, permanece para a eternidade. Agora toma nós em Tuas mãos, e Teu Santo Espírito nos conduz para nosso lar. E que nós possamos, Senhor, estar aqui logo mais à tarde para o encontro, para falar de algo importante da Tua causa. Amém. Senhor Jesus, abençoa cada um e leve para o Teu lar. Em nome de Jesus. Amém. Amém.